Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para falar com vocês sobre casamento. E o tema dessa semana é casamento na alegria e na tristeza. Legal esse tema, né? Que casamento na alegria e na tristeza. Quantas vezes nós fazemos promessas à pessoa que nós estamos casando e nós às vezes esquecemos ao longo da vida de cumprir com esses votos, cumprir com as promessas que prometemos no dia da cerimônia. Mas eu não casei, eu não fiz cerimônia, não casei na igreja, não importa. Se você está junto ou está morando junto, de uma certa maneira você prometeu para essa pessoa que está com você que você vai ser fiel a ela sempre, todos os dias, até que a morte o separe. Você não pode ter dado uma característica formal, mas você prometeu sim para essa pessoa que está do seu lado, que você a ama, que você a respeita, que, tanto na alegria como na tristeza, na doença, na saúde e assim por diante. Então eu quero falar com vocês hoje sobre esse assunto. E para a gente começar, quero que você abra a tua Bíblia em Eclesiastes 5, 4 e 5. Que diz o seguinte, a palavra de Deus: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Olha aí quantas coisas nós às vezes prometemos, né, para nosso cônjuge, as pessoas que estão à nossa volta, porém nós não cumprimos. E ele fala, melhor que não cumpra, que não faça, perdão. Melhor que não faça o voto, porque ele considera aqui que você é um tolo. Por favor, né, meu querido, se você prometeu, cumpra. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes exigem desafios fora do comum, principalmente nessa época que estamos vivendo. Faça. Deixe Deus agir no teu casamento, deixa Deus agir na tua casa. Abra o teu coração, abra a tua mente, para que Deus faça morada em você. Tira todos os preconceitos que você tenha dentro de você. Tire tudo aquilo que tenta roubar você de Deus. Então é isso que eu quero falar com você nesse dia, hoje, ok? Então, quando você vai casar, você passa meses, né, anos até preparando o teu casamento. E você também, às vezes, prepara os votos para fazer durante o momento do altar, quando você está lá no altar. Só que esses momentos, né, de fazer a promessa, de cumprir os votos, você às vezes está sob efeito de emoção. E às vezes você pode reparar, mas às vezes você promete coisas que talvez você não vai conseguir cumprir. E é isso que é o cuidado que a gente tem que ter na hora que a gente estiver fazendo os votos. Se é para fazer, faça de maneira séria. Se é para, né, fazer um negócio bonito, faça de uma maneira organizada, de uma maneira decente. Então, poucas pessoas param para pensar realmente quais são os votos que ela fará durante o casamento, e esses votos vão refletir na vida como um todo, na vida do casal, né, até que a morte os separe. Então, eu quero que você faça uma pergunta. Se faça uma pergunta. Você já parou para pensar no significado de cada promessa que você fez na cerimônia ou no início da sua união? Você já parou para pensar nisso? Faz essa pergunta. É importante você responder essa pergunta. Então, aquelas palavras não são apenas uma formalidade da cerimônia, mas sim um compromisso para a vida inteira, ok? A gente vê muitos prometendo, mas eu prometi que eu ia amar, respeitar, mas depois vê com quem de fato casou e aí acaba não cumprindo, acaba atropelando, né, as promessas, não cumprindo, não sendo fiel. Isso Deus não se agrada, isso não é saudável para o casamento. Então eu quero que você reflita hoje sobre esses compromissos que você assumiu lá no momento da cerimônia e que essas promessas, esses votos, você cumpra cada dia na vida do casal, na família, os dois, sempre juntos.
Amém? Então, quero ressaltar que esses votos são válidos tanto para quem casou numa igreja, né, da maneira religiosa, ou aqueles que também casaram na maneira civil, que foi lá no cartório e fez o seu registro como casamento, como casado. De uma certa maneira ou outra, você prometeu amar, respeitar, até na doença, na tristeza, até que a morte os separe. Então, é isso que eu vou falar com você hoje. Eu trouxe aqui 6 pontos que você precisa ter cuidado ou revisar na tua vida do seu casamento, se você fez voto ou promessas lá no dia da cerimônia. Primeiro, prometo te amar e te respeitar. Será mesmo? Será que nós realmente amamos e respeitamos a pessoa que está ao nosso lado? Será que eu não faltei nenhum dia com respeito? Será? Mas pode ter acontecido? Pode. Mas isso não pode ser uma constância. O que a gente vê hoje é uma constância, né, do amar e respeitar. Quebrou-se esse princípio, quebrou essa regra. E esse é o primeiro ponto, porque amar e respeitar é a coisa básica, é um princípio fundamental dentro do casamento. Amar o outro como ele é e respeitar a individualidade dele como ele é também dentro do casamento. Então, não tem como falar em casamento e não falar em amor. Por isso, mais uma vez, quero lembrá-lo que o amor não é um sentimento. Casamento, meu querido. Amor não é um sentimento como muitos dizem. Amar é uma decisão. Eu amo e aceito o jeito que ele é. Com defeitos ou sem defeitos. Não importa o que aconteça, eu estarei com ele todos os dias. Estarei com ela todos os dias, suportando o mau humor, suportando o dia de TPM, não importa. Eu vou amá-la, vou respeitá-la, vou respeitá-lo, vou amá-lo, não importa o dia do mês, da semana, do ano, eu vou amá-la. Vou amá-lo, vou respeitar a pessoa com quem eu estou, com quem eu casei, com quem eu me ajuntei. Então a essência do amor, em primeiro lugar, é o compromisso de você ter um compromisso com a outra pessoa todos os dias. Como eu falei numa das minhas palavras anteriores, casamento não existe receita de bolo, que existe algo que pronto, você faz daquele jeito e vai dar certo. Não, ele é vivenciado todos os dias, um dia após o outro. É desafiador? É, mas estamos aqui para mostrar para você que quando você promete e não cumpre, meu querido, aí você não vai se dar bem. Você vai ter problemas. Você vai ter situações que às vezes pode até se tornar um problema muito gigante de relacionamento, de convivência. Então seja uma pessoa que realmente ame e respeita a pessoa que está ao teu lado, ok? Então, quando você promete amar o seu esposo, sua esposa, você está automaticamente comprometendo-se em dar o seu melhor para o outro. Então comprometa-se a dar o seu melhor para o outro, ok? Mesmo que as dificuldades às vezes cheguem na tua casa, cheguem no teu casamento, não importa o que acontecer, estaremos juntos. O que a gente vê hoje acontecendo, o que nós infelizmente temos visto acontecer é pessoas desistirem do seu casamento diante de uma dificuldade, diante de uma situação que não conseguem resolver, porque não param para conversar, não param para resolver os conflitos, não entram em acordo. Você pode reparar que eu sempre tenho falado da palavra acordo aqui, porque essa é uma palavra que deve estar sempre em pauta no casamento de vocês. Sempre no casamento tem que estar colocada essa palavra acordo. Eu vou me aliançar com ela, vou me aliançar com ele, vou fazer com que as coisas dê certo para a minha família, para a nossa família. Então, como está lá na Bíblia, né, em 1 Coríntios 13, que diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor.
O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor nunca perece. Olha aí. Será que nós realmente praticamos esse amor? Isso aqui é o amor ágape, né? É o amor supremo. Será que nós realmente amamos e respeitamos o nosso cônjuge como ele é? Então, não adianta depois inventar desculpas. Ah, mas não assinamos nenhum papel ou não temos nenhuma aliança no nosso dedo dizendo que eu sou casado. Meu querido, a partir do momento que você falou assim, eu quero me relacionar com você, para Deus você está casado. Não adianta. Ah, mas não tem mais. Ok? Deus está no casamento. E se você assumiu esse compromisso, cumpra. Porque é melhor cumprir do que fazer e não cumprir. Ok? Certo? Segundo ponto. Na alegria e na tristeza, né? Olha que palavrinha, que palavra. Na alegria, na tristeza. Legal quando está tudo na alegria, né? E quando está tudo na tristeza? Como que eu vou fazer? Então vamos ler um texto que está lá em Eclesiastes 31, 4 e 8, que diz o seguinte: para tudo há uma ocasião, Eclesiastes 3, 1, 4 e 8, que diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Olha aí, quantas coisas que a gente pode fazer. Há tempo para todas as coisas dentro do casamento também. Há tempo para todas as coisas dentro da vida da família. Por que eu não posso por que eu quero só ter momentos de alegria? Todo mundo, esse seria o ideal, seria o mundo maravilhoso, o mundo perfeito. Mas não é assim, meu querido. Os dias que tiver tristeza irão acontecer. E se irão acontecer, você vai conseguir passar, você vai conseguir pular essa etapa, você vai conseguir realmente atravessar isso e falar, não, eu saí dessa situação, porque eu fiz isso, isso e isso na minha casa. Então, esse texto nos ensina que a vida é dinâmica e é feita de processos. A vida nem sempre é um mar de rosas, como muitas vezes sonham, ok? Ou conto de fadas, não há isso. Tem dias que realmente não serão fáceis, como eu falei. Então, meu querido, assim como você e o seu cônjuge passam por fases, às vezes pode estar estressado ou cansado, ou notícias tristes ou ruins, ou estar no momento que não esteja legal, mas também há os períodos em que ou ele ou ela estará mais exposto, será mais forte, será mais divertido, será mais alegre. Cabe a nós aprendermos a lidar com cada uma das situações. Amém? Infelizmente, o ser humano tem uma tendência de olhar e valorizar mais aquilo que é ruim do que aquilo que é bom. É impressionante isso. A gente pode ter 90 coisas que aconteceram boas na nossa vida, mas uma que acontece ruim, a gente dá força para isso que é ruim. E isso é prejudicial para o casamento, ok? E a gente dá força para isso como se isso fosse uma verdade no casamento. Então não faça isso. Quando você se casou, prometeu ao outro que o seu compromisso com ela ou com ele sempre seria mais forte do que as circunstâncias da vida. Ah, mas eu não falei isso em palavras. Mas você, de uma maneira velada, de uma maneira, na mente, você colocou isso. Você falou isso, você declarou isso. Você assumiu o compromisso. Então, em tempos complicados, quando as coisas não estiverem fáceis, eu vou cuidar de você. Então, cuide da pessoa que está do seu lado. Cuide da pessoa que está com você todos os dias. Amém? Assim que também, quando ela você não estiver legal e ela estiver bem, ela também vai cuidar de você. É uma troca, sempre uma troca. Ok? E isso, fazendo isso, tendo esse tipo de atitude, via de regra, os casamentos superam várias dificuldades, várias situações. E, de repente, vão ver, já passaram 40, 50 anos de casado. Terceiro ponto,
que eu quero falar com você, na saúde e na doença. Muitos casamentos também às vezes terminam porque não suporta ver o outro sofrer. Meu querido, se você ama, se você respeita, você também tem que fazer isso aqui, na saúde e na doença. Se você prometeu, você também tem que cumprir na doença ou na saúde. Provérbios 17 diz o seguinte: em todo o tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Esse texto diz que na angústia, na dificuldade, nos momentos de luta, a intimidade e o respeito mútuo devem aumentar e não diminuir. Ok? Os melhores casamentos são aqueles, presta atenção nessa frase, os melhores casamentos são aqueles que os cônjuges nutrem uma grande amizade e com o passar dos anos se tornam irmãos, se tornam parceiro, cúmplice. É muito bonito ver um casamento onde os dois são cúmplices e não importa o que acontecer, os dois estão ali juntos, os dois estão ali passando por aquela luta, por aquela prova, por aquele momento de dificuldade e vão sair do outro lado com certeza vitoriosos, porque não abaixarão as suas cabeças para circunstâncias ruins. Sem, é claro, deixar de nutrir o interesse e o amor importantíssimo para manter a chama acesa, ou seja, o amor aceso, a vontade de estar junto um com o outro. Então, tem momentos difíceis, meu querido? Tá passando por dificuldades? Tá, mas você vai superar, você vai conseguir vencer. O seu casamento não terminou. Aliás, só termina quando um dos dois morre. Eu gosto de ilustrar sempre no curso de casais, casamentos que duram às vezes 50, 60 anos, e aí um dos dois parte, e um tempo depois, o que partiu, o que ficou, o outro parte também. O que significa isso? Aquela vontade de estar junto, né? Não suporta viver junto mais. Aí fica angustiado, né? Isso é bonito de ver. Você tá ali junto com seu cônjuge todos os dias, com, né, cabelo branco, né, passeando, viajando. Bem, agora não pode, né? Mas passeando, realmente curtindo um ao outro todos os dias. Amém? Outra coisa que eu quero dizer aqui, porém o que vemos em muitos casamentos é que os dois juram amar-se para sempre, mas isto não acontece, né? Não seja um marido inválido, não seja um marido inválido com problemas de impotência, uma esposa com problemas hormonais após a maternidade ou a chegada da menopausa. Não importa o que acontecer, os dois têm que estar juntos. Como eu sempre digo, o casamento, né, vai ter os momentos bons, vai ter legal, você vai curtir, vai. Mas depois, e aí? O que você vai fazer? Então precisa, meu querido, você parar e pensar e falar, não, eu quero conversar, eu quero trocar ideia, eu vou conversar, eu vou, né, realmente ter um momento de amizade com o meu cônjuge. Não importa, na doença ou na saúde, ok? Quarto ponto, na riqueza ou na pobreza. Esse aqui, infelizmente, é o terceiro maior motivo de separação, que são motivos financeiros. É muito bom quando o casal está bem financeiramente. Mas quando as coisas não começam a se dar bem, ou não estão bem, dificilmente o casamento sobrevive. Por quê? Porque os dois não sentam e não conversam, não entram em acordo, inclusive na área financeira. Então, na riqueza e na pobreza, uma das principais causas da separação está relacionada a questões financeiras. Um cônjuge mesquinho, que só pensa nele, e outro que é consumista, né, que não importa, quer gastar, né, não importa aonde, vai no shopping, enfim. Que isso leva à falência do casal. Ok? Estamos vivendo um momento de crise, tanto na saúde como na financeiro. O que eu vou fazer nesse momento? Olha aí, na saúde e na área financeira, estamos vivendo um problema muito sério que é a pandemia. E aí, o que você vai fazer? Você vai simplesmente começar a torrar o seu dinheiro? Você vai realmente sair por aí e ficar contaminado pelo vírus? Não.
Você tem que preservar a tua família, meu querido. Você tem que ser uma pessoa prudente em todas as coisas. E é fácil você falar assim, na riqueza e na pobreza, eu vou te amar na riqueza e na pobreza. Aí a pessoa perde tudo, e aí? Quantos casamentos, infelizmente, eu já vi, que um dos dois foi embora porque o outro não tinha mais condições financeiras. Estava apoiado em um alicerce ruim. Isso é triste de ver. Então, se os dois estão... Quando está de dificuldade, não é um que está com dificuldade, são os dois que estão com dificuldade financeira. É o meu salário, minhas finanças. Não, é a nossa finança. O casamento precisa ter esse entendimento de que é as nossas finanças. Então, se você se der mal, eu não estarei bem. Mas se você se der bem, eu também estarei bem. Entende isso? Isso é importante, ok? Então, como os conselheiros de casais, já vimos, né? Esposas entrarem em crise e até chegarem a pensar em separar quando seus esposos perderam o seu emprego, o seu trabalho. Mulher, você que está aí desse lado ouvindo, seja um apoiador do teu marido, esteja com ele. Perdeu o emprego? Vai lá, edifica o teu lar, cumpra essa palavra, edifica o teu lar, faz com que a tua casa multiplique 100 vezes mais. Amém? Quinto ponto. Prometo ser fiel. Salmos 18, 25 e 26 diz: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revela puro, mas com o perverso reages à altura. O que é isso? Deus se agrada da fidelidade e se mostra abençoar aqueles que cumprem com a sua fidelidade. Como eu já falei uma das minhas palavras anteriores, você tem que ser fiel não somente no físico, no contato com o teu cônjuge, mas também na maneira com aquilo que você promete para o teu cônjuge, ok? E isso é muito difícil às vezes. Então, se você escolheu ser casado, precisa exercer esse compromisso, esse seu compromisso, se dedicar exclusivamente ao outro com fidelidade, ok? Não estou falando só de fidelidade sexual, como eu acabei de dizer, mas também da lealdade de cumprir as promessas. É muito fácil, sob efeito de emoção, a gente falar algumas coisas. O difícil é você prometer no dia a dia, cumprir no dia a dia tudo aquilo que você prometeu, ok? Então cumpra, seja uma pessoa fiel, seja uma pessoa que realmente assume o compromisso. O casamento é um ato de trancar dois corações juntos no amor. Em seguida, jogar a chave fora. Ou seja, os dois estarão ali juntos. Não importa o que acontecer, os dois estarão juntos. E aí tem um final, né? Até que a morte os separe. Ruth, vou ler o texto de Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth está prometendo aqui, fazendo uma promessa, e ela cumpre essa promessa. Aonde ela for, ela estará junto com aquela pessoa. E, às vezes, nós não prometemos... a gente promete, mas não cumprimos. Até que a morte nos separe. Olha, ela foi enfática aqui, né? Que não a morte me separar de ti. Se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então, este versículo retrata muito bem o que como deve ser a fidelidade do casamento. Quem fizer assim, certamente aperfeiçoará o seu casamento. Um casamento abençoado e não feito de aparências, ok? E sim, duas pessoas, juntando com o outro. Um não se recusa um ao outro, ou seja, um está com o outro sempre.
Tem dificuldades? Tem, mas consegue sobreviver, consegue passar, consegue realmente viver de acordo com a palavra de Deus, até que a morte separe, mas exercer isso é louvável, não é fácil, não é, né, é difícil. Quantas vezes você já viu pessoas, né, como eu falei, casadas há tanto tempo? Por que será que elas são? Será que tem algum segredo? Será que existe algum segredo? Às vezes ela amou, ela respeitou, mesmo nas dificuldades, eles estavam ali juntos, não importasse o tempo, não importasse a situação, não importasse o que acontecesse, o casal estava junto porque os dois se respeitam, se amam e eles vão até a morte. Então, diga fora essa mesma frase ao seu cônjuge, porém de forma mais clara: ficarei com você até o fim. Fala para ela. Fala para ele que você vai ficar com ela até o fim. Fala para ele que você vai ficar até o fim. Sejam pessoas que realmente sejam fiéis um ao outro. Cumplicidade. Hoje nós não vemos essa cumplicidade nos casamentos. O que é desagradável, o que é ruim, infelizmente, né? Porque a gente vê tantos casamentos, tantas famílias sendo destruídas, tantos lares sendo partidos ao meio, rachado ao meio, porque os dois prometeu e não foram capazes de cumprir com as suas promessas. Então, meu querido, eu quero declarar sobre a tua vida que você é fiel, que você vai estar com essa pessoa do seu lado até que a morte separe, que você vai amá-la, respeitá-la, você vai ser fiel, você vai realmente, na riqueza, na pobreza, estar juntos, na alegria, na doença, na saúde e na doença, ok, na alegria, na tristeza, e amar e respeitar essa pessoa. Amém? Então feche seus olhos, eu quero orar por você agora. Feche seus olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe cada um daqueles que estão me ouvindo essa mensagem. Ser com eles, ó Deus. Tirando, Deus, tudo aquilo que tenta tirar esses casamentos, esses casais de Ti. Ó Deus, faça com que eles cumpram as promessas todos os dias, meu Deus. Por maior dificuldade que eles possam ter, mas que eles possam viver de acordo com a Tua presença, de acordo com a Tua palavra, Senhor Deus. Abençoa, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai entrando, Deus, nos lares, nas casas, vai tirando toda a intriga, toda a contenda, toda a confusão na mente e no falar, ó Deus, nos corações. Vai, ó Deus, abençoando cada um. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Ser com cada um, Deus. Dê força para que eles cumpram cada um das promessas que prometeram quando se casaram. Ser com eles, ó Deus. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma mensagem que eu quero falar para você. Quero contar com a tua fidelidade, né, nos dízimos e nas ofertas. Temos um prédio, apesar de estar fechado, mas nós temos um custo lá, que em breve estaremos juntos novamente. Então, meu querido, eu conto com você, conto com a tua fidelidade, né? Traga os teus dízimos, traga as tuas ofertas, pode me procurar, procura o teu líder, procura o seu pastor, procura a pessoa e veja como você vai fazer isso. Então, que Deus abençoe sua vida e multiplique por 100, por 1000, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre você. Amém. Glória a Deus.